Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast é, amargurado, um pouco melancólico, né? Como todo mundo sabe, os campeonatos estaduais e Libertadores, enfim, continentais, nacionais, né? Pensando em Copa do Brasil, todos eles foram interrompidos momentaneamente. No podcast anterior eu já até tinha comentado sobre a Libertadores. Isso se estendeu para vários estaduais, salvo algumas exceções, se eu não me engano, uma exceção. Então, esse é o momento, é o que eu falei no último podcast, é um momento de a gente preservar pela saúde e a gente preservar pela vida. Então, acho que é uma decisão que talvez algumas pessoas não gostem, não sintam que foi a decisão correta, mas eu acho que esse Covid-19 aí, esse coronavírus, é uma doença que veio é, um pouco distante da gente, né? Começou lá na China e até então era algo muito distante da gente, foi muito subestimado e por isso mesmo essa doença se espalhou com tanta facilidade, né? E com tanta velocidade. Então, é, é, por mais que acho que a gente sinta falta do esporte, mais uma vez, né? Eu deixo a minha opinião sincera, acho que a gente tem que pensar primeiro na saúde, tá? Porque foi, apesar de nas pessoas mais jovens ser uma doença assintomática ou um leve resfriado, sensação de um leve resfriado, existem grupos de risco, né, pessoas com imunidade comprometida, aí, e isso inclui pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas com mais idade. Então, é uma doença que apresenta um certo risco para essa população. Então, acho que a gente tem que pensar num todo e é um sacrifício, cara. Infelizmente, a gente gosta, é um entretenimento, né? Acho que todo mundo gosta de um esporte, pelo menos, e essa interrupção claramente faz falta, mas a gente tem que pensar positivo, fazer a nossa parte para que isso passe o mais rápido possível, né? E para que a gente volte a ter o futebol, o basquete, enfim, todos os esportes que a gente é apaixonado, para que isso retorne o mais rápido possível. E eu não estou aqui só falando é, é, de torcedores, tá? Mas de jogadores também, de atletas, né? Os atletas em geral não estão na faixa etária de risco, mas os atletas têm a sua família, né? Os treinadores, de um modo geral, têm uma idade mais elevada, então esses sim, todo respeito, né? Mas são mais experientes, costumam ter mais idade, então esses sim se enquadram, muitos deles, nesse grupo de risco. Então, acho que a gente tem que. A gente vai sofrer, claro, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiramente na saúde e no bem-estar de todo mundo, tá? Só tô gravando o podcast de hoje porque ficou pendente, né? Faltar um pouquinho, falar um pouquinho ali do final dessas últimas rodadas do Campeonato Paulista. Como eu já ressaltei, tá, minha agenda está muito corrida e está muito difícil gravar o podcast e eu vou dar o foco principal aqui, pelo menos falando em estaduais, dar o foco majoritariamente para o Campeonato Paulista, que é mais próximo de mim, tá? Então fica sempre o meu convite. Se vocês quiserem que eu comente de outro campeonato estadual, do seu time de coração, deixa o seu comentário aí embaixo. Eu procuro mais informações e a gente traz o debate para vocês aqui no podcast, tá? Agora, naturalmente, falar de esporte vai ser mais complicado, não só pela questão de eu estar corrido, mas também porque os esportes foram paralisados. Mas vamos falar de Campeonato Paulista, tá? Porque essa última rodada que aconteceu foi muito quente, pelo menos a gente pensando em Corinthians, foi uma rodada difícil para o Corinthians, tá? O Corinthians vem passando por, não é segredo para ninguém, né? Para quem está acompanhando, o Corinthians vem passando por uma situação complicada, tá? Eu vou deixar para falar, aliás, deixar para falar pro Corinthians um pouquinho depois, tá? Eu vou deixar para falar no final, vou falar dos times que é, estão bem, né? Os grandes paulistas aí que estão bem, claro que o foco sempre fica para esse aí, os quatro grandes de São Paulo e uma vez ou outra a gente acaba dando destaque, mas como meu tempo é um pouco mais curto, é um pouco mais corrido, fica sempre o foco
né, nos principais clubes de São Paulo, mas todo respeito, obviamente, a todas as outras equipes e fica aí sempre o meu convite mais uma vez, tá? Quiser que eu dê o destaque para outra equipe, eu estou à disposição aí, deixe seu comentário, a gente discute, a gente debate sempre, tá? Sempre fica esse convite aberto para vocês. Mas vamos falar de São Paulo primeiro. Aliás, eu queria comentar, aliás, na verdade, a última partida, né, antes da interrupção do Campeonato Paulista, falar de o jogo entre Guarani e Ponte Preta, o jogo que, cara, foi um jogo quente, cara, impressionante, né? Fazia muito tempo que o Guarani não vencia a Ponte Preta e conseguiu lavar a alma, né? A partida, primeiro tempo 2-0 para a Ponte, né? Um jogo que foi sem torcida. Aí a torcida do Guarani do lado de fora se exaltou, os caras entraram em conflito com a polícia, né? Descontentamento e acreditem se quiser, no segundo tempo o Guarani fez 3 gols e virou a partida e conseguiu lavar a alma aí dessa essa virada para cima da Ponte Preta que fazia aí muito tempo que o Guarani não vencia a Ponte. Então fica esse destaque, mas uma coisa que também eu dou de destaque dessa partida que essa vitória do Guarani deixou o Corinthians numa situação ainda mais complicada, né? Das mais complicadas. Por isso que eu comentei essa partida, não só pelo clássico, né, de Campinas, da cidade de Campinas, que terminou em treta, né? A partida terminou numa confusão danada, né? Virou UFC. Então, rolou toda a rivalidade, claro, mas tem essa questão do Guarani também que eu falei de já há um bom tempo sem vencer a Ponte, mas a questão do Corinthians também, tá? O Guarani, segundo colocado do grupo D com 16 pontos, o Corinthians está com 11, tá? A 5 pontos do Guarani. O Corinthians pode ficar fora, tá? Da fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Então, vamos seguir, vamos falar do clássico entre São Paulo e Santos, né? Se teve o clássico aí entre Guarani e Ponte Preta, teve o clássico entre São Paulo e Santos, o clássico, o chamado São. Tá? O jogo foi muito bom para o lado do São Paulo. São Paulo, 2 gols do Pablo, né, que não vem conseguindo se consolidar. É, né? Impressionante como vem difícil, como está difícil a vida do Pablo no São Paulo, mas ele se lesiona, se recupera, volta, começa a ganhar uma sequência, vem bem e aí depois acaba saindo, se machucando e ficando fora da equipe. Então, é um bom retorno do Pablo, acho que isso tem que ser ressaltado, e essa tem que ser ressaltada, essa pausa pode ser bom, tá? Acho que é bom para o São Paulo e para o próprio atleta, o staff do atleta, entender, né, os motivos de tanta lesão e tentar minimizar isso nesse período aí que o Campeonato Paulista vai ficar interrompido, para de fortalecimento, enfim, do trabalho que tem que ser feito para que o Pablo volte com tudo, né? Volte rendendo muito bem, porque é um bom jogador, é um excelente jogador, isso não é segredo para ninguém. Pro lado do Santos, um gol do Arthur Gomes e ficou por isso mesmo, tá? 2-1 para o São Paulo, que vinha num momento interessante, a gente pode dizer assim, passou por uma situação chata na primeira rodada da Libertadores, na primeira partida da Libertadores, mas aí se recuperou, ganha uma cara. O Daniel Alves é um dos pilares dessa equipe, né? Impressionante a fase que vive, o momento que vive o Daniel Alves. E essa pausa pode ser ruim para o São Paulo, né? O São Paulo vinha numa sequência muito interessante, o time ganhando um volume de jogo muito bacana, e aí agora essa interrupção agora pode tirar aquele ímpeto, né, aquela confiança que a equipe naturalmente tem e que a equipe ganha e consegue manter com uma sequência de jogos. Então, não digo que é uma situação complicada de forma alguma, mas naturalmente a gente imagina que perca um pouco de fôlego, justamente por causa dessa pausa aí. Alguns jogadores nem podem ir no CT, não sei como está o São Paulo, eu peço desculpas, mas eu acho que os jogadores nem vão para o CT para treinar, os caras têm que treinar em casa. Então pede não só a sequência do ritmo de jogo, mas a questão física também. Isso vai ser perdido muito. E para quem está acompanhando as notícias do esporte, a gente tem visto isso a rodo nos atletas aí mundo afora, tá? Atletas que vêm treinando em casa, vêm montando
uma mini academia para aqueles que não tinham academia em casa, eles estão montando uma mini academia em casa, atletas, da NBA, atletas olímpicos, né, que vão participar dos Jogos Olímpicos, todos eles fazendo o possível, né, para conseguir se manter fisicamente bem, para não perder sequência, tá? Porque, a orientação, obviamente, justamente por causa da pandemia, é que se evite aglomerações. Então, o contato próximo está sendo evitado e os treinamentos nem vêm acontecendo no CT. E eu imagino que se esteja acontecendo também aqui em São Paulo. Eu peço perdão, mas eu imagino que sim, é isso que está acontecendo, até para preservar a saúde dos atletas e dos familiares dos atletas. Então, é complicado, né? É uma pausa que pode prejudicar muito, não só, não, talvez não tanto a questão da confiança, mas principalmente a questão física, porque demanda sim um comprometimento muito grande do atleta para se manter bem fisicamente. Em relação ao Santos, o Santos vive um momento é, 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 de dualidade, né? Um time que vem bem na Libertadores e às vezes está bem também, a gente pode dizer no Campeonato Paulista, mas eu acho que a grande tristeza do torcedor santista é que era um torcedor que se acostumou a ver o Santos jogar de uma forma no ano passado, muito agressivo, sempre propondo o jogo, né, sempre buscando o resultado, 1-0, 2-0, 3-0, sempre agredindo o adversário. E esse ano é um Santos um pouco diferente. É um Santos que aceita muito mais o jogo do adversário do que do ano passado. É óbvio, acho que o torcedor santista tem que entender que houve uma mudança no comando técnico e isso naturalmente influencia no rendimento do time, na forma do time jogar dentro de campo. Eu acho que o Gesualdo não teve tempo ainda de colocar bem, estabelecer bem a sua filosofia dentro de campo, né? Mas claramente é um time que, diferentemente do que aconteceu com o Sampaoli, que ganhou uma cara muito rápido, é um time que ainda não mostrou que veio, a gente pode dizer assim. Eu acho que é um time que ainda não assimilou totalmente o jeito Gesualdo de ser. Então, esse é um destaque que a gente tem que dar e que a gente tem que ressaltar que é natural a cobrança da torcida, mas a torcida não pode comparar o Gesualdo com o Sampaoli. São técnicos diferentes e para quem acha que a qualidade caiu, a qualidade técnica caiu, são técnicos que, tecnicamente, a forma de trabalhar, a forma de pensar o futebol são diferentes. Então, esse tipo de comparação, claro, é natural que isso aconteça, mas ela não pode ser feita. Ela tem que ser feita com os devidos cuidados, tá? Então, eu acho que o Santos é um time que está bem, não tem motivo de preocupação, um time que é líder no seu grupo no Campeonato Paulista, líder isolado, está bem na Libertadores, vem fazendo a sua parte. Claro que a torcida fica na bronca, exige grandes atuações como se acostumaram a ver no ano passado, mas talvez a pausa faça bem, né, para o time do Santos, principalmente ao Jesualdo, né, que vai ter mais tempo ainda de entender o povo brasileiro, estudar os adversários, entender o futebol brasileiro, primeiramente aí o futebol paulista, depois o futebol brasileiro como um todo, e aí sim conseguir estabelecer de vez a sua filosofia. Mas a gente sabe que o elenco do Santos é um elenco que é comprometido, né, com o que pensa os técnicos que passam por lá. Não é à toa que o Santos nos últimos anos, mesmo, né, sabidamente tendo um orçamento muito mais limitado, nos últimos anos vem fazendo grandes campanhas, vem fazendo participações muito interessantes em todos os campeonatos que passa, porque a equipe do Santos, o elenco, tem no seu DNA, a gente pode dizer assim, essa, essa, essa questão de absorver o que o técnico está passando, tá? De entender o que o técnico está querendo e se comprometer com isso. Então, acho que em relação a isso, o torcedor pode ficar despreocupado. E eu acho que é o momento de tentar dar um apoio, né, para o Gesualdo, que o cara veio de Portugal. Então, para ele se ambientar melhor, ter uma sequência bacana e conseguir aí sim estabelecer de vez o seu padrão de jogo no Santos, que, claro, pelo que a gente já vem vendo, e o Santos já ganhou um certo corpo, mas não vai ser um Santos que se assimile ao Sampaoli, né? O presidente do Santos, o José Carlos Pérez, falou que
quando o Sampaoli saiu, falou que queria um técnico com o perfil do Sampaoli. Isso de fato a gente já pôde comprovar que não é bem assim. O Gesualdo veio, faz um trabalho interessante, mas não é um técnico com o mesmo perfil do Sampaoli, tá? A forma de jogar é um pouco diferente, sim, mas eu acho que é um Santos que o torcedor obviamente tem que ter paciência, porque não é o mesmo Santos do ano passado, alguns jogadores saíram, o técnico já não é mais o mesmo, mas é um Santos que a gente pode acreditar sim, pelo menos eu pessoalmente acho que dá para acreditar sim que vai fazer um ano interessante, né? Não sei se vai ser um ano de títulos, acho difícil cravar isso, até porque o Flamengo é o grande favorito em todos os âmbitos, em todas as competições, porque é um time que é muito forte, conseguiu manter seu elenco base, o treinador continua, é um time que vem é, é, é uma sequência fantástica, ganhou tudo, não poupa jogadores, não poupa titulares, então é natural que o Flamengo hoje seja o grande favorito em qualquer competição que participe, mas eu acho que o Santos é, é, comendo pelas beiradas, né, devagarzinho, aquele famoso jeito mineiro que a gente fala aqui em São Paulo, né, o cara que come quieto. Eu acho que o Santos pode fazer muita coisa e pode sim, eventualmente surpreender numa competição ou outra, tá? Vamos falar de Palmeiras agora. Palmeiras enfrentou aí a Inter de Limeira e empatou 0-0, tá? Um jogo que foi daqueles que não é para vencer, né? O Palmeiras agrediu, foi para cima, buscou o resultado, ameaçou e não conseguiu. O gol de fato não saiu, mas o time buscou muito, foi para cima, criou chances de oportunidades de gol, mas as coisas não aconteceram. E uma coisa importante que a gente tem que ressaltar desse Palmeiras é o quarteto de ataque do Palmeiras. É impressionante a forma como esse quarteto vem atuando e o rendimento vem subindo, né? O entrosamento, rendimento eu não diria porque o gol não saiu, mas o entrosamento vem crescendo de uma forma muito impressionante, cara. Assim, cada partida que a gente, talvez agora não, porque tem essa pausa, mas cada partida que a gente vinha vendo do Palmeiras, a evolução desse quarteto era algo fantástico, tá? O quarteto que eu digo aí, Luiz Adriano, William, Dudu e Rony. E, cara, é impressionante o entrosamento desses caras, como ele vinha numa crescente fantástica e a expectativa é que isso se mantenha, tá? É claro que essa pausa não faz bem também para o Palmeiras, assim como eu falei do São Paulo, acho que vale também para o Palmeiras, que vem numa sequência muito interessante, vinha ganhando corpo de uma forma bastante bacana, um volume de jogo muito forte, tá? Mas eu espero que pelo menos questão de confiança isso não seja abalada, mas que os jogadores consigam se preparar bem nesse período de quarentena aí ficando em casa, que eles consigam se manter bem fisicamente, porque tava dando gosto de ver esse quarteto do Palmeiras jogando e tava ganhando um volume de jogo fantástico, como eu já disse. A partida ficou no 0-0, é aquela típica partida que não era para vencer, porque teve de tudo, cara. O Palmeiras teve grandes oportunidades, o goleiro da Inter de Limeira defendeu demais, teve bola na trave, se eu não me engano. Também, se eu não me engano, o Rony perdeu uma chance impressionante. Aliás, o Rony vem perdendo chances impressionantes em todas as partidas. É impressionante. Eu acho que é aquele típico jogador que precisa fazer pelo menos o primeiro gol para tirar a zica, porque é impressionante. Ele dá muito volume, ele participa demais, ele fica na cara do gol, mas ele não consegue pôr a bola para a rede. É aquele típico jogador que precisa de pelo menos um golzinho, talvez para deslanchar e aí deslanchar de vez. E essa é a expectativa, pelo menos, do torcedor palmeirense e da gente que acompanha o esporte, que a gente é fã do esporte, que a gente quer ver o futebol bonito. Essa é a nossa expectativa também, para que isso aconteça e que o Rony tenha ganhe cada vez mais destaque aí nessa equipe do Palmeiras, tá? Vamos falar agora finalmente de Corinthians, né? O torcedor corintiano deve estar angustiado, deve estar aborrecido. A última partida do Corinthians aí foi 1-1 contra o Ituano, tá? O gol do Ituano, a fase do Corinthians é tão ruim que o gol do Ituano saiu num lance de muito azar, tá? O Breno Lopes foi cruzar na área, a bola acabou não sendo cruzamento, foi direto no ângulo do Cássio, matou o Cássio. Alguns podem falar,
o Cássio falhou, enfim, acho que não é essa a discussão, tá? É um lance, claro que é um grande goleiro, ele tá lá para fazer esse tipo de defesa, mas, cara, sofreu um golpe de vista e tomou um golaço que foi relativamente sem querer. Tá? Aí o Corinthians conseguiu buscar a igualdade com o Luan, mas aí não conseguiu ampliar o placar, não conseguiu sair com a vitória. Mais uma partida do Corinthians sem vencer nesse Paulistão. Então a situação do Corinthians já era complicada após essa partida contra o Ituano e ficou ainda mais chata depois da vitória do Guarani para cima da Ponte Preta. É o que eu dei o destaque aqui. O Bragantino é o líder do grupo D, com 17 pontos. O Guarani é o segundo, é o vice, com 16. E o Corinthians é o terceiro colocado com 11, tá? Empatado em pontuação com a Ferroviária. Então a situação do Corinthians, ela é amarga e ela é chata, ela é complicada, tá? E o Corinthians tem que tomar cuidado, porque o risco de não ir para a fase de mata-mata do campeonato, para a segunda fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista, esse risco é muito alto. Essa chance ela é real, ela existe e se o Corinthians não tomar cuidado, isso pode estar sujeito a acontecer. Então fica aí o nosso destaque, porque é, é, o Corinthians passa por uma mudança na forma de jogar. Tá? O Corinthians, um time que se adaptou aí muito bem a jogar de forma mais defensiva, né, de jogar mais retrancado. Era uma forma confortável até desse time jogar, mas a vinda do Thiago Nunes claramente, né, não trouxe uma mudança de postura de jogo. O Thiago Nunes veio ao Corinthians com a ideia de tornar o Corinthians mais ofensivo. E essa mudança de ideia de jogo, ela é difícil de ser assimilada por um elenco que se acostumou a se defender. Tá? Esse time base do Corinthians é o time que foi campeão, alguns deles ainda remanescentes, foi campeão brasileiro com o Fábio Carille, jogando dessa forma, né? Mais defensivo, com uma defesa muito sólida. Então, é, é, acho que o torcedor vai ter que, obviamente, ter paciência e a diretoria do Corinthians também tem que ter paciência, porque é, vai ser tempo ao tempo, né? Acho que esse é o grande ponto, uma coisa que é difícil a gente ver no futebol brasileiro, mas vai ter que dar tempo ao tempo, vai ter que ter paciência, vai ter que esperar uma sequência favorável para aí sim deslanchar, porque assim, quando você muda um esquema de jogo, algo que está tão bem consolidado, a falta de confiança ela é natural, tá? E o Corinthians vem sofrendo muito com isso. Eu acho que não só às vezes falta um padrão de jogo, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que uma das principais coisas é a falta de confiança. E isso passa naturalmente a partir do momento em que você se vê numa situação de, pô, estamos acostumados com isso, tem que mudar isso agora, essa forma de jogar, essa forma de trabalhar. Eu sempre faço uma analogia aí com o nosso trabalho, né? Se você está no seu trabalho e está acostumado com a mesma rotina e de repente ter que mudar essa rotina, você naturalmente sofre aí um pouquinho para se acostumar com a nova rotina, seja por falta de confiança, seja porque você gostava muito do outro jeito, mas enfim, cara, eu acho que tem que ter uma certa paciência. É um grande treinador, eu acho que o currículo do Thiago Nunes fala por si só, né? Não tem o que questionar, é inquestionável o currículo do Thiago Nunes, então o torcedor obviamente vai ter que ter um pouco de paciência se quiser ver sim o Corinthians mais agressivo, um Corinthians parecido com o que foi o Atlético Paranaense no ano passado. Então vai ter que dar tempo ao tempo. E essa pausa talvez faça muito bem para o Corinthians. Está numa situação difícil, falta de confiança. Talvez esse seja um bom momento para o Corinthians sentar, reorganizar as ideias e aí voltar com tudo quando o Campeonato Paulista retornar, tá certo? Eu quero dar um último destaque no podcast de hoje, tá? Que eu não me recordo se eu dei esse destaque antes, mas no Cruzeiro o Adilson Batista foi demitido, tá? Era questão de tempo, o Cruzeiro não vinha numa sequência muito boa. Se eu não me engano, ele tinha sido. O diretoria do Cruzeiro tinha anunciado que ele ia sair, voltou atrás, e aí, após a derrota do último jogo, o Cruzeiro acabou contra o Coimbra, aliás, né, jogando no Independência como mandante, perdeu de 1 a 0 do Coimbra.
e aí o Cruzeiro acabou, aí sim, de fato, demitindo Adilson Batista, um time que já está numa situação difícil, né, sem poder gastar muita grana e fica trocando técnico, tá? Não sei, a gente é daquelas coisas que a gente se pergunta o que, que vai acontecer com o Cruzeiro, tá? Porque financeiramente não está bem, a saída do Adilson obviamente significa mais gastos adicionais para o clube, né? Seja com multa rescisória, eu não sei exatamente o contrato do Adilson Batista com o Cruzeiro, mas independentemente do que seja, multa rescisória ou pagamento de um salário, é grana que vai embora do Cruzeiro. Né? E um clube que não pode se dar ao luxo de perder nenhum centavo, mas é, é, é vida que segue, um ano difícil para o torcedor cruzeirense. E para o Atlético Mineiro, a chegada do Sampaoli, acho que a gente tem que dar esse destaque para a chegada do Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. Esse namoro já vinha acontecendo, né? Depois que o Palmeiras tentou a contratação do Sampaoli, miou a negociação, o Atlético Mineiro foi forte para cima do Sampaoli, disseram que ia fechar, não aconteceu e depois agora sim fecharam o acordo e o Sampaoli vai para Minas Gerais, né? Sai após a saída do Rafael Dudamel, se eu não me engano, né? Que era o treinador da seleção da Venezuela e não vingou no Atlético Mineiro, oscilou e aí agora sim vem o Sampaoli, que era sonho sim do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que também contratou o Alexandre Matos, né, antigo diretor de futebol do Palmeiras, cara que apesar de tantas controvérsias, né, de ter antipatia de várias pessoas da gestão do Palmeiras, do torcedor palmeirense, querendo ou não, o cara, a chegada do Alexandre Matos representou uma nova era para o Palmeiras, uma era de reformulação de elenco, de grandes contratações e de títulos também. Acho que a gente, claro, questiona o que tem que ser questionado, mas não dá para deixar de negar, não dá para a gente negar, vir aqui e negar o fato de que o Alexandre Matos representou aí sim a conquista de títulos de peso para o Palmeiras, né? Copa do Brasil, dois campeonatos brasileiros, então a gente tem que dar o destaque, né? O que tem que ser criticado a gente critica, mas o que tem que ser elogiado a gente tem que elogiar. E a chegada do Alexandre Matos e do Sampaoli no Atlético Mineiro, eu acho que representa uma nova era nesse Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vem para ser aí um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro, se não esse ano, talvez no ano que vem, mas eu acredito que já esse ano o Atlético Mineiro venha para se tornar, com essa chegada do Alexandre Matos e Sampaoli, um dos grandes destaques, aí, um dos grandes protagonistas do nosso futebol nessa temporada. Vamos observar, só o tempo vai dizer, mas eu acredito sim que muita coisa interessante vai acontecer e vai vir desse time do Atlético Mineiro. Questão de grana, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque o salário do Alexandre Matos não é barato, ele é um cara que gosta de fazer grandes contratações, então ele vai gastar dinheiro sim com contratações. O Sampaoli também um contrato que é um salário que não é trivial, né, é um salário bem gordo, então fica aí para quem se questiona de questão financeira, porque o Palmeiras anunciou sim na última temporada déficit, né? E o Palmeiras era considerado um dos grandes exemplos de gestão, um time super rico, maior patrocínio do Brasil com a Crefisa e mesmo assim com um déficit. Então, para quem gosta de entrar em detalhes e pensar na questão financeira também, como é que estão as contas do Atlético, como é que vai ficar as contas do Atlético depois disso. Eu também não sei, mas isso é o tempo que vai dizer, porque mais uma vez eu destaco, cara, o Alexandre Matos chega, ele é um cara extremamente respeitado no meio futebolístico cara, chega com um salário de peso, chega com provavelmente poder de contratação, ele vai fazer grandes contratações e o São Paulo é a mesma coisa. Então o que, que isso significa para as contas do Atlético Mineiro. Enfim, a gente vai ter que observar, mas eu acredito sim
um Atlético muito forte nessa temporada, a nível pelo menos a nível nacional. Eu acho que a gente pode esperar grandes feitos desse time do Atlético Mineiro, tá certo? Eu vou encerrar aqui por aqui hoje. Mais uma vez fica sempre o meu convite, tá? Eu dei mais destaque para o futebol paulista porque é o mais próximo de mim, mas se vocês quiserem que eu comente outro estadual, deixa aí o seu comentário. É o próximo podcast eu venho e a gente tenta debater um pouco mais sobre o assunto, tá certo? Tempos de coronavírus, o esporte faz uma pausa, mas à medida que as notícias forem aparecendo, a gente volta aqui, comenta, debate, enfim, a gente estende a discussão sobre qualquer que seja o assunto, tá certo, galera? Vou me despedindo de vocês aqui hoje. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, um bom resto de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!